Eu fico até às vezes, arrepiado quando se fala que o Rio de Janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitados, que até foi levantada por um dos que me antecederam agora há pouco aqui, sem ônibus, né, chegaram na região do setor militar urbano na madrugada de domingo. E o pessoal foi embora logo depois da baderna. E sobrou para quem estava acampado aqui. Quem realmente fez, foi embora. Agora, aquilo não é golpe. Não foi encontrada uma arma de fogo junto àquelas pessoas. O próprio Lula, no dia anterior, que é uma pessoa bastante, coração muito grande, ele foi para Araraquara para ver aí uma erosão de uma chuva que tinha ocorrido dia 29 de dezembro. Ele estava fora de Brasília. Outras coisas mais aconteceram, acho que não é o caso de comentar aqui. E a gente só tem uma coisa a afirmar, a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares, outros que estavam do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day, que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Ainda, só para encerrar essa questão da reunião do dia 14, que o senhor não ficou sabendo dela, depois da reunião, o comandante Freire Gomes ou o comandante Batista Júnior foram conversar com o senhor sobre isso ou não? Eu não estou lembrado se foram conversar. Sei que o brigadeiro Batista Júnior, quando a gente conhece as pessoas, depois que dá o poder ou quando perde o poder, né? Ele foi cuidar da vida dele. Ele só comparecia, no meu entender, a qualquer evento se fosse... Eu nunca convoquei ninguém convidado. Agora, conversei sim com militares, às vezes de forma isolada, até para ter uma noção da conjuntura, o que estava acontecendo, trocar informação. Porque, ministro, quando o senhor perde uma eleição, ministro, é um vazio que o senhor não imagina. E a gente conhece os amigos exatamente nesse momento, né? Pouca gente procura, o pessoal quer distância, e eu aproveitava, nem falava com muitos, para não importuná-los. Então, esse vazio, muitas vezes, era preenchido aqui com a visita, com a conversa amigável entre eu e alguns oficiais generais das Forças Armadas. Mudando aqui um pouco de tópico, mas dentro do que foi imputado ao senhor pela Procuradoria-Geral da República, a questão da desinformação e a deslegitimação da Justiça Eleitoral, o senhor se reuniu com o hacker Delgatti e com a deputada Zambelli, que teria levado esse hacker sugerindo que ele poderia invadir o TSE, e o senhor teria encaminhado a uma reunião no Ministério da Defesa para ser recebido pelo general Paulo Sérgio? Olha, a Carla Zambelli levou o hacker, eu recebi, não entendo nada de informática, não senti confiança nele, como de praxe, né? De acordo com o Ministério, eu encaminhei o hacker aí para a Comissão de Transparência Eleitoral e nunca mais tive contato com ele. O senhor teve algum retorno do general Paulo Sérgio sobre a eventual reunião? Nem sei se foi recebido na defesa ou não. Algum retorno da deputada Zambelli? Não. Falando ainda em reuniões interessantes, o senador Marcos Duval e o ex-deputado Daniel Silveira, eles procuraram o senhor para uma reunião para consultar o senhor. Na verdade, primeiro, o ex-senador Marcos Duval procurou o senhor com o deputado dizendo que teria uma gravação contra mim e depois pedindo apoio para fazer uma gravação clandestina. O senhor se recorda disso? Eu recebi o senador, é um senador da República, até aquela data é um senador normal, e também o Daniel Silveira. Tá? Ouvi e despachei, e de repente eu recebi um zap que encaminhou para mim, e deve ter encaminhado a Vossa Excelência também, pelo que eu fiquei sabendo ali. Eu respondi para ele embaixo, né? Coisa de maluco. E não toquei mais no assunto, eu nunca mais recebi ou conversei. Propostas lá, eu não sequer prestei atenção, mas nada disso foi aventado dessa possibilidade de gravar. O que foi falado pelo Marco Duval é que ele tinha uma certa liberdade com Vossa Excelência. Tá? E da minha parte não partiu nada no tocante a isso. A partir daquele momento, o senador ali não fez mais parte de qualquer contato comigo
tendo em vista ali o vazio da conversa que ele teve juntamente com o Daniel Silveira. Ainda um esclarecimento sobre uma outra reunião, essa após o período eleitoral. O senhor convocou ou convidou o general Teófilo para uma conversa diretamente com o senhor, sem a intermediação do comandante Freire Gomes? Olha, a família Teófilo é muito grande. Tem um mais antigo que eu, 1 ano, que foi candidato a governador pelo Ceará, junto comigo lá atrás da presidência. Tem um outro mais novo um pouco que serviu comigo. E tem mais 2 irmãos. Então, a família tradicional. E eu convidei o Teófilo para bater um papo, fazer uma análise da conjuntura, trocar uma ideia pela consideração que eu sempre tive para com a família dele. Nada mais além disso. Agora, quando eu convido alguma pessoa, o que é natural, se ele, na cadeira que tem alguém acima, ele participa, que foi convidado para conversar comigo. Sem nenhum problema a conversa com o João Teófilo. Uma outra questão que podemos esclarecer, foi apreendido pela Polícia Federal o que a Procuradoria, a Polícia Federal e a Procuradoria chamam de agenda, o que o advogado do general Heleno chamou não de agenda, mas o próprio general Heleno chamou de agenda, da Caixa Econômica Federal, onde havia diversas anotações relacionadas segundo a Procuradoria-Geral da República, a uma possível quebra da normalidade. O senhor teve acesso a essa agenda? O senhor conhece? Conversou alguma vez com o general Heleno sobre isso? O general Heleno é um dos homens mais respeitados nas Forças Armadas e fora dela. Nunca tivemos qualquer conversa fora da institucionalidade ou fora da legalidade. Continuando aqui em relação ao general Heleno, o brigadeiro Batista Júnior, no seu depoimento como testemunha, disse, e hoje o general Heleno confirmou a partir da inquirição feita pelo seu próprio advogado, que no dia 17 de dezembro, que foi a formatura do neto do general Heleno no ITA, o general Heleno pediu uma carona ao brigadeiro Batista Júnior para poder retornar, porque havia sido convocado naquele momento para uma reunião com o senhor na presidência, o que causou surpresa ao brigadeiro Batista Júnior, porque o general Heleno estava lá com a família, haveria o jantar, a festa, a noite da formatura, e ele precisou se ausentar. O senhor lembra o motivo dessa convocação? Senhor ministro, eu sou apaixonado pelo general Heleno, confesso. Por vezes também eu estava em eventos e eu dava uma desculpa: olha, minha sogra está me chamando, eu vou ter que ir embora agora. Tá? Eu me lembro de ter telefonado para o general Heleno, talvez tenha telefonado para ele. E se ele falasse, eu estou aqui na formatura, eu ia falar: general, deixa para a semana que vem, ou 2 dias depois da manhã. Então, não... Se tivesse falado isso comigo, se eu telefonei para ele, teria acertado. Tanto é que eu não me lembro de qualquer reunião reservada sozinha, eu e Heleno. O João Heleno ia algumas vezes lá na Alvorada, batia um papo, e também acho que sentia um vazio dentro dele, né? Porque não é fácil a gente perder algo que tinha convicção que ia ganhar. E nada mais além disso aconteceu com o João Heleno. Agora, repito a Vossa Excelência, isso é tudo conduzindo para algo irregular que estava fazendo. Eu vi a declaração do ministro José Múcio, da Defesa, no Roda Viva, né, há poucos meses, ele falando que o 8 de janeiro não foi golpe. Também o ex-ministro Aldo Rebelo, a mesma coisa. Também o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, a mesma coisa, que foi presidente do TSE, inclusive. Outras, José Sarney, todo mundo falando isso, respeitosamente. Tá? O 8 de janeiro não é questão de opinião, é questão de fato. Preenche os requisitos para um possível golpe de Estado? Acredito que não. O senhor acabou de dizer, o senhor disse que assim que chegou o brigadeiro Batista Júnior levantou a mão e disse... Quando eu introduzi o assunto. Exatamente. E aqui é o depoimento dele em juízo, no dia 21/5, ele disse, abre aspas, quando eu entrei, eu fui o último a chegar na reunião,
o almirante Garnier estava de costas para mim, o general Paulo Sérgio de lado e o Freire Gomes de frente. Eu entrei e sentei ao lado do Garnier. Imediatamente a reunião começou e o general Paulo Sérgio disse o seguinte: trouxe aqui um documento para vocês verem. E eu confesso ao senhor que não me lembro se ele falou que é um estado de defesa ou um estado de sítio. Eu, raramente, porque eu achava que não existiam os pressupostos básicos e todo esse processo sequer para o estado de defesa. Então, estado de sítio era uma coisa que eu não imaginava que fosse aparecer essa expressão. Ele falou assim: eu trouxe aqui um documento que é para vocês analisarem. Logicamente, com base em tudo o que estava acontecendo, eu perguntei para ele: esse documento, o documento, disse ele, estava na mesa dentro de um plástico. Falei: esse documento prevê a não assunção no dia 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou: sim. E aí eu falei: não admito sequer receber esse documento, não ficarei aqui, levantei, saí da sala e fui embora. Não, o senhor não se recorda? Ministro, não me recordo de ainda mais um diálogo longo desse, eu tinha que me lembrar. Podemos, oportunamente, se assim for, fazer uma cariação para a gente ver o que aconteceu ali. É que a cariação entre réu e testemunha não é muito provável. Mas, pois não. Eu desconheço. Mas esse diálogo aí, não me recordo, presidente. Pode acreditar. O senhor teve, em algum momento, contato com a minuta do golpe? Com a chamada minuta do golpe? Eu tive contato no dia 7 de dezembro, numa projeção de considerandos na reunião com o presidente Bolsonaro. Depois, nada de minuta de golpe. Uma última questão. O senhor disse agora que o general Freire Gomes, eu não vou lembrar exatamente o termo que o senhor disse, mas ele estava sofrendo mais pressão, o senhor disse calma. Mídias sociais. Então, exatamente aí que eu vou chegar. O senhor, nessa época, o senhor já tinha tido contato, foi só depois pelas investigações, de mensagens do general Braga Neto incentivando as mídias sociais, entre aspas, taca o pau no Freire Gomes, e depois também no BJ, como coloca. O senhor, à época, teve conhecimento disso? Tomei conhecimento na petição 1200, quando eu vi a petição. E, ministro, eu também sofri ataques nas mídias sociais. Tem um camarada lá que botava: não podemos esquecer, eram 4 generais. Eu era lá com esse mesmo terno cinza, todo dia ele botava lá que... Ou seja, não foi só Freire e Batista Júnior. Não sei, Garnier tocou aqui também, que também sofreu, não sei se... Mas eu também sofri ataque das mídias sociais. Mas naquele momento o senhor não tinha conhecimento de que havia essas mensagens do general Braga Neto incentivando? Não, senhor. Só tomou conhecimento na petição 1200. Agradeço, general. Passo a palavra ao ministro Luiz Fux. Muito obrigado, ministro Alexandre. General, no início da sua fala, logo no início, falou cores aí, falou que tinha que separar azul e vermelho, ou marrom e vermelho, alguma coisa que você falou. Ministro, na operação militar, nós temos um terreno e os contendores. Normalmente, numa operação, quando a gente faz no papel, na carta, são os azuis, os amigos, os vermelhos, os inimigos. Então, mas eu acabei... Por favor, o senhor podia repetir? Eu perdi o raciocínio. É porque no início do seu depoimento, o senhor falou que tinha que separar... Você sabe os marrons, os vermelhos? Não, é que a linha de contato é que separa, é um rio obstáculo, é uma estrada. Eu posso auxiliar? Foi a partir da minha pergunta dos termos que o senhor utilizou na reunião do dia 5, se referindo ao TSE como inimigo, falando da linha de contato e da linha de chegada, e o general disse que uns eram azuis, outros vermelhos. Provavelmente eles não seriam os vermelhos, pelo que eu entendi. Mas quando eu fiz uma metáfora, quando eu comparei a linha de partida, a linha de contato com o trabalho do TSE com a EFASEV, eu dei a entender, no dia 5, que eu estava tratando o TSE como inimigo. Eu estou dizendo que foram palavras inadequadas, já me desculpei, e o trabalho fluiu, depois dali fluiu muito.
O general Freire tornou pública essa resignação dele, que não ia participar daquilo, ou só quando depois exigiu? O general Freire Gomes, desde o início, sempre foi nessa linha. A gente conversou muito e nós estávamos juntos, ministro, ponto. Há muita unidade, às vezes não há nas Forças Armadas. Eu queria perguntar ao senhor, porque houve um depoimento que uma das testemunhas do Exército disse que depois passou a sofrer uma certa molestação de que era melancia. O que é isso? A mídia social tem de tudo, né? Melancia é o quê? Verde por fora e vermelho por dentro. Então, um general melancia é um general comunista, seria isso. Você entendeu? General, a que o senhor atribui a invasão do dia 8 de janeiro? Qual foi a dinâmica disso? Quer dizer, 8 de janeiro, o povo lá que estava nos quartéis, eu também não sei se vieram de fora. Ministro, eu não acompanhei, porque não tinha nem tempo para isso, de ver o que acontecia em frente ao QG. Acompanhava quando chegava em casa e via televisão, nunca pisei ali, e vi uma manifestação pacífica, ordeira. Mas o motivo não era legal. Isso foi passando e me recordo bem que ali, final do ano, ela retraiu bastante. Na entrada do ano também, primeira semana, bastante. Até o ministro Torres falou sobre isso, com fotografias, ele citou hoje. E, de repente, deu naquilo. Eu não tenho detalhe de como aquilo aconteceu. Agora, ministro, de coração também, aquilo ali não é golpe, para mim, em lugar nenhum. Mas houve alguma ordem não houve ordem superior das Forças Armadas? Que eu saiba, nem de ninguém. E se fosse, eu saberia. Talvez eu seja uma pessoa conhecida e hoje pública, por conta até do cargo, por eu ter tido, eu diria, uma dezena de turmas de formação, que foram meus cadetes lá na Academia Militar, que hoje são esses coronéis daí da carta. Os coronéis da carta. Tem uma mensagem entre dois coronéis que diz assim: por lealdade, vamos mostrar essa carta ao GPS. O pessoal me chama de GPS, ministro. General Paulo Sérgio, GPS. Aí, não tomei conhecimento, só no dia da carta. Queria que tivesse me mostrado essa carta. Porque eu cortava o mal ali pela raiz e resolvia aquele problema e não via hoje companheiros no banco dos réus por conta de uma indisciplina boba que ele sabia que não ia dar em nada. Então, para mim, foi uma manifestação, estava organizada, eu me lembro das imagens, e aí vamos especular também, e eu vou dar a minha opinião. Vi muitas imagens de pessoas, muito antes da manifestação chegar na Praça dos Três Poderes, nos prédios, até quebrando, pelo menos, salvo o melhor juízo. E, de repente, transformou-se naquela batalha campal ali. Inadmissível, realmente, mas foi uma baderna para mim. Para mim foi uma manifestação pacífica que acabou em baderna. Na minha humilde opinião, jamais tentativa de golpe de Estado. Senhor presidente, satisfeito. Eu queria saber dos fatos, não da categorização, que depois a gente faz os fatos. Só quer saber dos fatos. Como é que houve essa erupção desse movimento? Eu agradeço, ministro Fux. Passo a palavra ao procurador-geral. Nenhuma pergunta, ministro. Passo a palavra aos advogados do réu colaborador. Sem perguntas, ministro. Obrigado. Eu passo a palavra, então, ao advogado do Dr. Paulo Sérgio, doutor André Farias. Obrigado, ministro. Cumprimentando Vossa Excelência, ministro Fux, eminente procurador-geral e todos que nos acompanham. Recebo meus cumprimentos. Geral, só talvez para esclarecer alguns pontos aqui, que me parecem relevantes, porque consta da denúncia que essa reunião do dia 14 de dezembro
o senhor ela foi realizada... Vai me perguntar sobre a reunião, cara? Isso, para o senhor esclarecer. Para o senhor esclarecer. Tá certo. Que essa reunião tinha o intuito de pressionar novamente os militares a aderirem à ressurreição. Isso é o que consta da denúncia do eminente Procurador-Geral da República. Ocorre que, salvo melhor juízo, salvo engano, o brigadeiro Batista Júnior, em seu depoimento, deixou claro que o senhor, ele, brigadeiro Batista Júnior, general Freire Gomes, por diversas vezes, e aí a classificação realizada pelo brigadeiro Batista Júnior, entre GLO legítima e GLO ilegítima, segundo ele, e que buscavam, né, tinham uma posição clara, inequívoca, e agora é a pergunta, qual era a posição do senhor acerca dessa dita pelo brigadeiro Batista Júnior, GLO ilegítima, se o senhor externou em algum momento essa posição do senhor, deixou claro? André, eu já respondi tudo isso ao nobre presidente Alexandre de Moraes. Certo. Ok? Certo. Obrigado, general. Outro ponto que eu queria tratar com o senhor. Sobre o discurso, que a gente até perguntou para o Coronel Cid, essa questão do discurso. O senhor conseguiria esclarecer para a gente sobre essa questão do discurso? Vou dar Durante, eu não me recordo o prazo, a data, mas dezembro, e conversando com as pessoas, com os comandantes, e eu tive a ideia de fazer um pronunciamento à nação. Eu escrevi um discurso com várias ideias, boas ideias, um discurso de pacificação, e levei ao presidente para ele aceitar aquela ideia e tudo. Eu mostrei, li, expliquei, ele entendeu, gostou, ficou de dar uma resposta depois e deve ter, claro, decidiu não fazer o pronunciamento. Era uma forma também da gente evitar o que está acontecendo, com certeza evitaria. Então, houve um discurso feito por mim, proposto para o presidente falar à nação, agradecer seus eleitores, concitar o pessoal das manifestações a passar o Natal em casa, enfim. Então, isso é um fato. A pergunta ao Cid ontem foi porque, quando eu tratei com o presidente, e o presidente com muitas atribuições, muita coisa, eu sabia que ele lia pouco, ele não tinha tempo e paciência de ler muita coisa, ainda mais um discurso. E aí eu me lembro que eu saí da sala do presidente, passei na antessala, encontrei o Cid, falei: Cid, está aqui uma cópia, segura isso aqui, lembra ao presidente amanhã para ele dar uma lida nesse discurso aqui, para depois tu me dar um retorno. E coloquei na mão do Cid. O Cid ontem respondeu o que tinha que responder. Ele talvez não tenha visto o teor, mas sabia que era um discurso, no caso, um pronunciamento para falar à nação. General, acerca do perfil do senhor poderia esclarecer? Nesse período foram puxar algumas coisas de redes sociais, etc. O senhor conseguiria esclarecer essa questão? É só até bom para encerrar, ministro, para mostrar como eu me aquetei depois que assumi o comando do Exército. Eu abri um Twitter na época, quando saí general de Exército, em 2018, hoje X, e unicamente para divulgar as atividades do Comando Militar do Norte, lá em Belém, no Amapá, etc. Depois eu vim ser chefe do DGP, cuidando aí da Covid-19 no âmbito da força, aqui, não só no Brasil inteiro, perdão. E quando eu fui nomeado comandante do Exército pelo presidente Bolsonaro, eu parei. Eu falei: eu vou ficar em silêncio. O Exército já tinha o seu Twitter, e eu era unicamente institucional, nunca polemizei em Twitter, nem gosto disso. Mas por que eu estou ressaltando isso? Que até hoje, 4 anos se passaram e em nenhum momento, como comandante do Exército, como ministro da Defesa, hoje na inatividade, nunca mais eu dei um bom dia, porque o assunto, o que a gente está conversando aqui, para mostrar, nunca fiz uma crítica a quem quer que seja,
um tribunal que seja. Se tivesse uma característica diferente, eu era um tuiteiro de marca maior. Então, é só para informar que, a pedido aqui do advogado, você não combinou comigo, viu? Mas tudo bem. Era isso aí, presidente. Senhor ministro. Satisfeito? Satisfeito, sem mais perguntas. Doutor Paulo Renato. Sem perguntas, Excelência. Doutor Demóstenes Torres. Não, Excelência. Doutor Elmar Novak. Sem perguntas, Excelência. Doutor Matheus Milanês. Grato, mas sem perguntas, Excelência. Doutor Celso Vilardi. Doutor Paulo Amador Cunha Bueno. Doutor Rodrigo Dalacqua. Então, agradeço ao doutor André Farias, ao general Paulo Sérgio. Obrigado. Vamos, agora, em continuidade, vamos realizar o interrogatório do réu Walter Souza Braga Neto. Eu pediria que o doutor Rodrigo Dalacqua acompanhasse daqui também, por favor. Doutor Paulo Renato. Sem perguntas, Excelência. Doutor Demóstenes Torres. Nas buscas e apreensões que foram realizadas na sede do Partido Liberal, foi encontrada na mesa do assessor do general que está sob interrogatório, o assessor dele chamado Coronel Flávio Botelho Peregrino, uma pasta com o nome Memórias Importantes. E nessa pasta continha um esboço da denominada Operação 142. Esse documento aludia ao artigo 142 da Constituição e traçava uma estratégia de ofensivas contra o Supremo Tribunal Federal. Mencionava um decreto presidencial de ruptura com a normalidade democrática e falava em controle da narrativa midiática. O plano previa ações como anulação das eleições, prorrogação dos mandatos, substituição de todo o TSE e preparação de novas eleições. E, no final, o documento estabelecia: Lula não sobe a rampa. Esse foi arquivado numa pasta com esse nome Memória Importante. Eu gostaria de saber do general se ele tem algo a dizer sobre esse documento. Por favor, general. O Peregrino, ele era um assessor meu, voltado basicamente para a comunicação social, e ele fazia media training para mim e tudo mais. Ele nunca me apresentou esse documento. Eu vi o documento, eu vi o esboço, aquele é um pedaço de papel com um desenho escrito. Eu vi quando eu tive acesso ao inquérito, mas o Peregrino nunca me apresentou aquilo, nem tocou no assunto. Mas ele era encarregado de fazer qualquer possibilidade de arguição que eu tivesse, ele me preparava para a media training. É só, presidente. Muito obrigado. Agradeço ao Procurador-Geral da República. Para encerrar aqui a minha indagação, o senhor entrou em contato, o senhor até na confusão de patentes falou no general Cid, que na verdade é o general Lorena Cid, que foi comandante, inclusive, do Sudeste, né? O senhor chegou a entrar em contato com o general Lorena Cid para conversar sobre a colaboração premiada que tinha sido realizada pelo filho dele, o réu colaborador, Tenente Coronel Cid? Eu agradeço ao senhor e digo para o senhor, eu nunca telefonei para o Cid. Quando o Cid estava aqui em Brasília ainda, antes, lá no início, que o pai dele, o general, veio a Brasília, eu inclusive fui pessoalmente, eu e minha esposa, na casa dele, lá no início, lá atrás, 23. Foi quando eu visitei o Cid e eu perguntei como é que ele estava, para dar um apoio moral a ele. Essa mensagem que dizem que eu falei com o Cid, o pai do Cid é que me ligou, e o que ele me queria, ele me pediu, foi ele que me pediu, ele queria apoio político para o filho dele. Ele reclamava que as pessoas só falavam do 8 de janeiro e ninguém falava do filho dele. Tá? Foi isso que aconteceu. Quem me liga é o pai do Cid. Eu nunca entrei em contato com ele, nem nunca perguntei nada sobre delação premiada do Cid.
Agradeço, general. Eu passo a palavra ao ministro Luiz Fux. Muito obrigado, ministro Alexandre Moraes. General, o senhor visitou em alguma oportunidade o acampamento? Boa tarde, ministro. É um prazer rever o senhor. Seguinte, eu passei na frente do acampamento uma vez de moto para poder ver como é que estava, porque o presidente mesmo aconselhou que nós não parássemos no acampamento, não fôssemos no acampamento. E quando houve uma reunião do alto comando do Exército, início de dezembro, eu acho, eu não me lembro bem a data, mas foi início de dezembro. Foi início de dezembro ou início de novembro. Houve uma reunião de aniversário do alto comando com todos os generais da reserva, que foram 40, 50. Eu não passei no acampamento, mas do alto, lá do prédio do comando do Exército, nós víamos o acampamento, lá embaixo. Foi as únicas vezes que eu fiz. E eu passei uma vez de moto ali para ver, para ter uma ideia, porque todo mundo falava, mas não parei. General, com o volume de pessoas naquele acampamento, era previsível que houvesse essa insurreição que ocorreu no dia 8 de janeiro? Presidente, as informações que eu recebia do acampamento, assim, as informações que eu digo com as pessoas que eu encontrava, com a própria dona Cida, que às vezes frequentava o acampamento, e que o pessoal comentava, na própria igreja lá o pessoal tinha gente que ia no acampamento, era que era um lugar pacífico, né? Que tinha inclusive igrejas, tinha tudo. Eu nunca imaginei que aquilo ali ia continuar. Eu, inclusive, não entendi por que o Exército, quando começamos a ver, nós vimos que tínhamos que desmobilizar, não começou a convidar as pessoas para irem embora, entendeu? Para poder liberar, porque o presidente foi embora para os Estados Unidos, eu viajei também, não tinha mais nada ali. Pois não. General, alguém assinou esse plano verde-amarelo, esse punhal verde-amarelo? Eu desconheço esse plano, nunca vi esse plano. Satisfeito. Agradeço, ministro Luiz Fux. Passo a palavra ao procurador-geral. Obrigado, ministro relator. Eu saúdo o general e os seus ilustres advogados. E a minha indagação, senhor presidente, é o seguinte: nas buscas e apreensões que foram realizadas na sede do Partido Liberal, foi encontrada na mesa do assessor do general que está sob interrogatório, o assessor dele chamado Coronel Flávio Botelho Peregrino, uma pasta com o nome Memórias Importantes. E nessa pasta continha um esboço da denominada Operação 142. Esse documento aludia ao artigo 142 da Constituição e traçava uma estratégia de ofensivas contra o Supremo Tribunal Federal. Mencionava um decreto presidencial de ruptura com a normalidade democrática e falava em controle da narrativa midiática. O plano previa ações como anulação das eleições, prorrogação dos mandatos, substituição de todo o TSE e preparação de novas eleições. E, no final, o documento estabelecia: Lula não sobe a rampa. Esse foi arquivado numa pasta com esse nome Memória Importante. Eu gostaria de saber do general se ele tem algo a dizer sobre esse documento. Por favor, general. O Peregrino, ele era um assessor meu, voltado basicamente para a comunicação social, e ele fazia media training para mim e tudo mais. Ele nunca me apresentou esse documento. Eu vi o documento, eu vi o esboço, aquele é um pedaço de papel com um desenho escrito. Eu vi quando eu tive acesso ao inquérito, mas o Peregrino nunca me apresentou aquilo, nem tocou no assunto. Mas ele era encarregado de fazer qualquer possibilidade de arguição que eu tivesse, ele me preparava para a media training. É só, presidente. Muito obrigado. Agradeço ao Procurador-Geral da República.